Oi, eu sou a Vivi e eu sou artesã do Animigurumi BR. Hoje eu trouxe pra vocês o tutorial dessa coisa fofinha aqui, gente. Olha que coisa mais lindinha, a minha versão do Stitch. Sim, ele é muito lindinho, né? Enfim, ele foi um pouco mais complexo de fazer, porque eu usei concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, né, 3 linhas diferentes. Eu usei essa aqui, a Hortência, a Anil e a Náutico na mesma carreira. Ou seja, é um pouco mais complicado, tem que ter paciência, mas dá certo. Olha que coisinha mais lindinha, gente. Bom, é a primeira parte do tutorial, vai ter que ser separado porque ficou realmente extenso. Espero que vocês gostem. Curte, deixa teu comentário que eu respondo. Qualquer dúvida pode me perguntar e compartilha para mais pessoas aprenderem também. Beijos e bom tutorial! Vamos começar pegando o fio náutico e fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Lembrando que eu uso o ponto baixo falso X ou meio X, onde a gente insere, puxa por cima o fio e depois puxa por baixo. Sim, dá diferença, mas não tem problema, pode fazer com qualquer ponto baixo. Agora, na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Já vamos esconder esse fiozinho aqui e vamos fazer para cada ponto de base um aumento, ou seja, 2 pontos baixos para cada um dos 6 pontos da carreira anterior. Então, vamos fazer por 6 vezes e ficamos com 12 pontos baixos na segunda carreira. Na terceira carreira, nós faremos um ponto baixo e um aumento. Por 6 vezes, vamos repetir um ponto baixo e um aumento, ficando no total com 18 pontos baixos na terceira carreira. Agora, para a quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento e mais um ponto baixo. Essa vai ser a sequência. Então, vamos repetir por 6 vezes. Um ponto baixo, um aumento e mais um ponto baixo, ficando no total com 24 pontos baixos na quarta carreira. Agora, na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Essa vai ser a sequência que vamos repetir por 6 vezes. Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes, ficando no total com 30 pontos baixos na quinta carreira. Agora, para a sexta carreira, nós vamos pegar o fio anil, porque vamos começar a trabalhar com as 2 linhas. E vamos fazer dessa forma. Ainda com o fio náutico, faremos, então, 2 pontos baixos, um aumento e mais 2 pontos baixos. Fazemos a nossa sequência de 6 pontos, estamos na sexta carreira, mas agora, nesse último ponto baixo, nós não completamos ele, nós não fechamos. E vamos puxar o fio anil para completar esse ponto. A gente pega ele aqui e faz a segunda laçada com ele, fechando o último ponto dos 6 pontos iniciais dessa carreira. E agora, nós vamos juntar o fio náutico e o fiozinho pequeno do anil ali e prendemos com um ponto. Já seguimos a mesma sequência. São 2 pontos baixos, um aumento e mais 2 pontos baixos. É importante a gente ir conduzindo o fio, ó, o fio náutico, ele vai por dentro dos pontos. E aí, chegamos aqui no último ponto, novamente, nós não vamos fechar com o fio anil e já trocamos pelo náutico novamente.
Dessa forma, a gente faz a nossa troca de cor com o fio náutico sendo conduzido. Vamos fazer o primeiro ponto seguinte agora, prendendo o fio anil ainda, mas vamos deixar ele para o lado, não vamos conduzir ele. E seguimos o nosso padrão. Ó, só para mostrar para vocês que o fio náutico ele ficou ali escondidinho dentro dos pontos com o fio anil. E agora nós vamos continuar a sequência de 2 pontos baixos, um aumento e mais 2 pontos baixos com o fio náutico o resto da carreira. Lembrando que sempre vamos fazer os aumentos vezes 6. Ó, fizemos ali 2 pontos baixos, um aumento e mais 2 pontos baixos. E vamos fazer isso por mais 3 vezes. Ficamos com 36 pontos baixos e nós só conduzimos ali o fio náutico dentro dos pontos do fio anil. E ele tá ali do lado, não foi conduzido no resto. Agora não terá mais carreiras com aumentos. Então, nós vamos fazer agora 8 pontos baixos com o fio náutico. Sim, são 8 pontos. Então, a gente vai fazer até nos 2 primeiros pontos da cor anil, os pontos baixos com o náutico. Porém, no último, nós não encerramos e puxamos ali o nosso fio anil. Cuida para não puxar muito, senão vai começar a enrugar a tua peça. Deixa frouxinho esse fio que fica ali perto do trabalho, ó, que está preso, porque nós vamos esconder ele, vamos conduzir junto com o fio náutico. Vamos fazer apenas 2 pontos baixos com a linha anil, com muito cuidado para prender o fio náutico e o outro fio anil que já tínhamos ali. E no segundo ponto, não fechamos com o anil, já viemos de volta com o nosso fio náutico para fechar esse segundo ponto. E vamos seguir a carreira inteira fazendo pontos baixos com o fio náutico. Lembrando que o fio anil não vai ser conduzido. Ele fica ali pro ladinho, só o primeiro ponto a gente prende ele. E seguimos fazendo agora ponto baixo em cima de ponto baixo. Ficamos no total com 36 pontos baixos na 7ª carreira. Agora, para a 8ª carreira, nós começaremos com 6 pontos baixos com o fio náutico. Lembrando do último ponto, o 6º ponto, nós não finalizamos, deixamos as 2 alcinhas na agulha e pegamos o nosso fio anil para seguir fazendo a sequência da manchinha na cabecinha do stitch. Lembra de deixar frouxinho esse fiozinho que está sendo conduzido, que está próximo, para não enrugar, não fechar a tua peça. E junto com o fio náutico, porque o fio náutico nós trabalhamos conduzindo ele. E vamos fazer 7 pontos baixos agora com a cor anil. Ó, tô escondendo o meu fio náutico e o fio anil que fica próximo do trabalho. Não o fio que está próximo ao novelo, o que já está no trabalho. Cheguei no 7º ponto, olha ali como fica tudo conduzido, não fica nenhum fiozinho solto, tá? E ali tá o nosso fio náutico que foi conduzido pelo meio dos pontos. Cheguei no 7º e vou fechar com o fio náutico, prendo no próximo ponto com ponto baixo no fio náutico e deixamos esse fio anil para trás. Nós não vamos conduzir ele. E continuo toda a carreira com pontos baixos, apenas com o fio náutico. Fechando novamente, 36 pontos baixos nessa carreira. Agora, na 9ª carreira, nós faremos 5 pontos baixos com o fio náutico, lembrando que o último ponto, ou seja, o 5º ponto, nós não fechamos,
deixamos as duas alcinhas e agora pegamos o nosso fio anil para fechar esse quinto ponto baixo. Puxa o fio para deixar frouxinho e próximo ao trabalho e vamos conduzir junto com o fio náutico. Agora fazemos 8 pontos baixos com o fio anil. Lembrando, o último ponto nós não fechamos com o anil. Então, seguimos conduzindo os 2 fios, fazendo 8 pontos baixos. Chegando aqui no final, eu faço o meu ponto baixo sem fechar, pego o meu fio náutico, encerro o ponto e prendo o fio anil com o primeiro ponto baixo do fio náutico. Puxo o meu fio anil lá para trás e sigo fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Olha como tá ficando a manchinha da cabeça já. E continuamos a carreira com pontos baixos até 36 pontos baixos. Agora, na carreira 10 e na carreira 11, nós vamos repetir o mesmo padrão. Vai ser 8 pontos baixos com o fio náutico, ou seja, pega aqui no fio anil, nós pegamos 3 pontos, ó. Não fecho o último ponto. Pego o meu fio anil, deixa frouxinho, vamos conduzir junto com o fio náutico. E agora, com o fio anil, eu faço 3 pontos baixos, sem fechar o último. Então, eu fiz 1, fiz 2, e o terceiro eu não fecho com o anil e fecho com o fio náutico, que está sendo conduzido. Prendo o meu fio anil com o próximo ponto baixo náutico e passo o fio anil lá para trás, deixa ele fora, que ele não será conduzido. E sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, mais uma vez, fechando 36 pontos baixos. Vamos repetir essa carreira novamente, ou seja, a carreira 10 e a carreira 11 dessa mesma forma. Fiz, então, a carreira 10 com vocês e agora fiz a minha carreira 11. Então, ali, ó, fiquei com 2 carreiras ali, ó, com os 3 pontinhos anil, um em cima do outro. E agora, na carreira 12, nós vamos trabalhar apenas com o fio náutico. Não vamos mais trabalhar com o fio anil. Vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo com o fio náutico. Chegando aqui, onde tem a nossa manchinha, eu sigo fazendo meus pontos baixos normalmente. Quando eu encerrar aqui, agora que eu passei da manchinha, eu vou cortar ali o meu fio anil. Tá? Então, eu pego aqui esse fiozinho, que já ficou bem firme, porque eu prendi ele com todos os meus pontos baixos, e corto, deixo um fiozinho ali, tu pode passar uma colinha na base, tá? Mas como ele fica pra dentro, é bem tranquilo, ele não desfaz, e segue a carreira fazendo os 36 pontos. Encerrei, e ficou dessa forma a minha cabecinha. Agora, na carreira 13, nós vamos utilizar o fio hortênsia. Então, vai ter uma nova cor aqui inserida. Vamos trabalhar com o náutico e com o fio hortênsia. Eu vou fazer, então, 18 pontos baixos com o fio náutico. Sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo 18 vezes. Depois, eu vou começar com o meu fio hortênsia da mesma forma que nós fizemos com o fio anil, deixando o último ponto dos 18 pontos sem fechar. Então, nós vamos deixar as 2 alcinhas na agulha e vamos puxar o fio hortênsia para fazer essa troca de cor.
Cheguei aqui no ponto 18, pego o fio hortênsia, dou a laçada e fecho, encerro o meu ponto, o meu último ponto do fio náutico. E deixo esse fiozinho aqui junto com o fio náutico que vai ser conduzido ainda. E agora eu vou fazer pontos BLO, ou seja, Back Loop Only, só na alça de trás. E sigo fazendo 18 pontos baixos BLO. Novamente, eu fico nessa carreira com 18 pontos baixos. Esses fios vão sendo conduzidos ali novamente, tá vendo? Então, cheguei ali no final, no meu último ponto baixo BLO que eu vou fazer. Eu não vou fechar ele com o fio hortênsia, vou fechar com o fio náutico. E já começo a carreira 14 para prender o meu fio hortênsia com um ponto baixo com o meu fio náutico. Mas da mesma forma que nós trabalhamos com o fio anil, nós não vamos conduzir o fio hortênsia. Ele vai ficar, a gente só prende com esse primeiro ponto e a gente deixa ele ali pro lado. Nessa carreira 14, nós vamos começar as diminuições. Então, foram 2 pontos baixos, uma diminuição e mais 2 pontos baixos. E vamos fazer isso 3 vezes com a linha náutico. 2 pontos baixos, uma diminuição e mais 2 pontos baixos 3 vezes. Aqui no final, nos 2 últimos pontos com o fio náutico, eu volto com vocês para mostrar que eu não encerro. Olha ali, eu fiz 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos. Fiz o meu bloquinho. Agora, mais 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos. E o último bloquinho, 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos. Aqui no último, não encerro para trocar a cor. Pego o meu fio hortênsia. Lembrando, gente, eu não posso deixar ele muito apertado, o fio muito tensionado, porque senão vai fechar ali. Olha ali, vai ficar esse fio no meio da cabeça. Não dá pra deixar assim. Eu vou afrouxar ele, puxo esse fio, para que ele fique encostando ali na cabeça, porque ele vai ser escondido, ele vai ser conduzido junto com o fio náutico. Se eu deixo ele no meio da cabeça, vai ficar puxando de um lado para o outro, tá? E a peça vai ficando torta, então não é o que nós queremos. Eu deixo esse fio frouxinho ali, para eu esconder ele, conduzir ele junto com o fio náutico. E vou fazer como eu fiz na primeira parte da carreira, 2 pontos baixos, uma diminuição e mais 2 pontos baixos. Eu prendi ali, ó, já vou conduzindo os meus fios. E fiz ali 2 pontos baixos. Agora, na diminuição, eu pego ali só na alcinha da frente, passo a minha agulha por baixo do fio para puxar e agora eu fecho por cima dos fios. Assim, eu continuo conduzindo esses 2 fios. Essa é uma receita um pouco mais complicada, então tem que prestar muita atenção. Olha ali, ó, eu puxei um fiozinho. Então, vou desfazer, puxar esse fio lá para trás, tem que ser com muito cuidado. Então, eu fiz ali 2 pontos baixos, uma diminuição, mais 2 pontos baixos, e faço isso por 3 vezes, fica com o fio hortênsia. Chegando ali no último ponto baixo, ó, fiz toda ali a sequência de 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, de novo, segunda vez o bloquinho, terceira vez. Cheguei no último ponto ali, eu fecho com o fio náutico, o ponto, e já começo o primeiro ponto da próxima carreira, prendendo o fio hortênsia. Então, eu faço aqui o meu ponto baixo para prender ele, mas eu não vou continuar conduzindo. Então, eu vou puxar esse fio hortênsia para lá. Olha ali, gente, fica totalmente escondido os fios. Então, não fica fio solto, fio sobrando, fio no meio do caminho, tá? Ele fica bem escondidinho. Mas,
tem que ter muito cuidado, não deixar ficar puxando um fio pro outro lado. Deixa o fio hortênsia de lado e vamos continuar agora fazendo a nossa carreira 15. Eu já fiz o primeiro ponto baixo ali, prendendo. Eu vou fazer mais 2, ou seja, são 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência com o fio náutico por 3 vezes. Então, ali, 1, 2, 3 e uma diminuição, 3 vezes com o fio náutico. Cheguei ali, ó, no último pontinho, que no caso é a diminuição, fiz ali as 2 vezes. 1, 2, 3, sobrou meus 2 últimos pontos náutico. Vou fazer a minha diminuição. Pego aqui, apenas na alcinha da frente, os 2 pontos, faço a minha diminuição e fecho com o fio hortênsia. Lembrando, esse fio eu preciso puxar, deixar ele bem próximo ali da cabeça, para nós continuarmos conduzindo ele, ok? Segura ali firmezinho. Puxa ali o fio náutico para deixar firme o pontinho. E vamos seguir o mesmo padrão, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição, 3 vezes. E vamos ficar com um total de 24 pontos baixos na 15ª carreira. Cheguei aqui no final, vou fazer a minha diminuição, pegando, então, apenas os 2 fiozinhos, né? As 2 alcinhas da frente. Passo por baixo dos fios, laço. E agora eu vou fechar essa diminuição, esse ponto, com o fio náutico. Já trocando a nossa cor. Primeiro ponto da próxima carreira, eu já faço aqui com o fio náutico e prendendo o meu fio hortênsia. Passo o fio hortênsia lá para trás. Já fiz o meu primeiro ponto dessa carreira e vai ser um ponto baixo, que nós já fizemos, uma diminuição e mais um ponto baixo. Essa vai ser a sequência que nós vamos repetir por 3 vezes com o fio náutico. Um ponto baixo, uma diminuição e um ponto baixo, 3 vezes. Chegando aqui no último ponto, com o fio náutico, eu troco, fechando o ponto com a linha hortênsia, puxo bem, para ficar próxima ali do pescocinho, da cabecinha, pra gente continuar conduzindo o fio e seguimos fazendo a mesma sequência. Então, um ponto baixo, ó, eu vou conduzir ele, vou esconder os fios, fiz um ponto baixo, uma diminuição e mais um ponto baixo. E vou fazer novamente 3 vezes essa sequência. Chegando aqui no último ponto baixo da carreira 16, eu fecho com o fio náutico. E agora, o próximo ponto, eu vou prender já em BLO. Ó, eu vou prender, então, ali o meu fio, né, hortênsia ali, em BLO. E vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, porém BLO só na alça de trás, com toda a cor certinho, náutico sobre náutico. Chegando ali agora na troca de cor, eu faço o meu último ponto BLO, ponto baixo, apenas na alcinha de trás, troco a minha cor e sigo fazendo pontos baixos BLO agora com o fio hortênsia. Da mesma forma, nós precisamos afrouxar ele para conduzir e não ficar apertado o nosso trabalho, né? Não mudar o formato que precisa ser ali do pescocinho. Nós estamos fazendo o pescoço. Eu sempre trabalho dessa forma quando eu faço o boneco inteiro,
fazendo essa carreira BLO e depois nós vamos trabalhar ela em FLO. Sigo fazendo então todos os pontos, são 9 pontos em BLO, conduzindo o meu fio. Vou até o final dessa forma. Chegando aqui no último pontinho, faço meu último ponto aqui, BLO, troco para o fio náutico e agora eu puxo aqui o fio e eu vou colocar enchimento aqui na cabeça. Então, eu vou pegar aqui, vou apertar aqui meu enchimento e vou enchendo a minha cabecinha e deixando ela bem firmezinha. A gente vai deixar ela bem cheinha, só não vai encher tanto essa parte que começa as diminuições, ok? Ela vai ficar assim, mais pra dentro mesmo. Voltamos aqui nessas alcinhas que nós deixamos da carreira 17, porque trabalhamos em BLO, e vamos pegar elas e trabalhar nessas alcinhas, ou seja, continuamos na carreira 17, mas agora vamos trabalhar em FLO, ou seja, só na alça da frente. Mas presta atenção que vai ficar um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 11 pontos baixos com o fio náutico, tudo FLO, tudo nessas alcinhas da frente. Vamos fazer 11 pontos baixos. Ou seja, cheguei aqui onde começam os pontos com o fio hortênsia, mas eu vou seguir fazendo com o fio náutico. Faço mais 2 pontos para fechar os 11 pontos. Agora sim, eu troco pro fio hortênsia, tá? Daquela mesma forma, sempre cuidando e conduzindo o fio náutico. O fio náutico fica ali fechadinhos nos nossos pontos. E com o fio hortênsia, nós faremos 6 pontos. Ou seja, além daqueles 2 pontos iniciais do hortênsia que nós fizemos com o náutico, nós vamos fazer agora 6 pontos apenas com hortênsia, porque no último ponto, novamente, nós faremos com o ponto náutico. Ó, fiz aqui o 6º ponto, eu já troco a cor. Pro último ponto ali, a última alcinha da carreira, eu fechar com um ponto baixo com o fio náutico, já trocando ali a cor, ok? Então, essa carreira 17, a gente fez o pescocinho. Ele tem uma camada dupla, ó, a interna e a externa. Por quê? Para a cabeça não ficar frouxa e também criar esse vinco, que dá bem a diferença entre a cabeça e o início do corpinho, certo? Então, vamos agora para nossa carreira de número 18. A partir de agora, nós vamos trabalhar com 3 cores diferentes. Então, prestem muita atenção. Nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo, um aumento, tudo com a nossa cor náutico, ó, um ponto baixo e um aumento, e agora mais 2 pontos baixos com essa mesma cor, ó. Fiz aqui o último, opa, não era para fechar, peraí, fiz um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, mas eu não fecho, tá? Porque agora eu vou pegar o meu fio anil, que vamos fazer a manchinha das costas, assim como nós fizemos a manchinha da cabeça. Então, aqui, nós vamos puxar, o fio hortênsia tem que ficar lá para trás, e o nosso fio náutico, nós vamos conduzir aqui junto. Gente, cuidado, são 3 fios agora, eles vão se embolar, tem que ter paciência e fazer com calma cada carreira. Cuida para o fio hortênsia não ficar no caminho,
puxa o fio náutico para conduzir ele enquanto for fazer os pontos com o fio anil, ok? Então, eu vou fazer aqui com o fio anil um aumento. Faço aqui um aumento. E um ponto baixo. Nesse um ponto baixo, nós já vamos fazer a troca. Então, eu puxo e eu vou fechar esse ponto com o fio náutico. Ó, vamos trocar aqui com o fio náutico. E eu vou fazer o próximo ponto já prendendo os fiozinhos ali do anil, os 2 fiozinhos. Então, eu faço aqui um ponto baixo e puxo o fio anil, porque eu não vou continuar, ó, puxo lá por trás, tá? Porque eu não vou continuar com ele, eu não vou continuar conduzindo ele, então é apenas o náutico. Cuidem essas trocas de fio. Fiz um ponto baixo, agora eu sigo fazendo um aumento com o fio náutico. Agora, 2 pontos baixos. Ainda estou trabalhando com o fio náutico. E um aumento, ainda com o fio náutico. Porém, o segundo ponto do aumento, eu não fecho com o fio náutico, porque eu vou pegar agora o meu fio hortênsia. Puxo, então, para fechar esse ponto, lembrando de deixar frouxinho, pertinho do corpo, porque sim, vou conduzir junto com o fio náutico. E vamos fazer, então, 2 pontos baixos com o fio hortênsia. Um aumento. Faço meu aumento. Estou conduzindo o fio. 2 pontos baixos e um aumento. E vou fazer isso mais uma vez. Então, é mais 2 pontos baixos. E um aumento. Agora, nesse segundo ponto do aumento, eu não fecho com hortênsia. Então, fiz aqui o segundo ponto do aumento, troco o meu fio e fecho esse ponto com o fio náutico. Pronto. Agora, o próximo ponto, eu prendo o fio hortênsia. Vou fazer um ponto baixo com o fio náutico. E encerro essa carreira com 24 pontos baixos no total. Gente, cuidado! É muito fácil de se perder e se embolar, porque são 3 fios que estamos trabalhando ao mesmo tempo, ok? Agora, na carreira 19, nós vamos fazer 3 pontos baixos com o fio náutico, sozinho, sem conduzir nenhum fio, ok? Depois, nós vamos trocar para o fio anil. Eu esqueci aqui, não pode fechar esse ponto, né? Porque nós vamos fazer a troca de cor. Faço 3 pontos baixos, sendo que o terceiro eu não fecho com o fio náutico. Eu puxo aqui o meu fio anil, dou aquela afrouxadinha, né? Para que eu possa conduzir junto com o fio náutico que vai ser conduzido. Lembrando, o fio náutico é o único que eu vou conduzir o tempo inteiro. E agora, com o anil, eu vou fazer 7 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos.
a gente não vai fechar esse ponto, tá? Eu só fechei para poder mostrar direitinho para vocês como que vai ficando a manchinha nas costas, ok? Então, aqui, não fecho com o anil, troco já pro meu fio náutico, prendo o próximo ponto, né? O próximo ponto baixo do fio náutico, prendo o fio anil, ó, vou fazer aqui um ponto baixo, prendendo o fio anil, e agora eu não vou usar mais o anil, passo ele lá para trás para ele não se misturar. Sigo fazendo pontos baixos com a cor náutico, então eu fecho 5 pontos baixos com a cor náutico, ali no quinto eu não fecho, troco para a cor hortênsia, lembrando, gente, deixa frouxinho para poder conduzir o fio ali no meio. E eu vou fazer 8 pontos baixos com a cor hortênsia. Essa parte da barriguinha, que é o do fio hortênsia, ele é bem a barriguinha do stitch, ok? Então, o que acontece? O fio hortênsia, eu vou fazer 8 pontos baixos, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, até o final que eu for usar a cor hortênsia, tá? Cheguei no último ponto, então, agora troco novamente a cor para o fio náutico e faço o último ponto da carreira, já prendendo o fio hortênsia. Fechamos mais uma carreira, a carreira de número 19, com 24 pontos baixos. Agora, na carreira 20, nós vamos fazer 5 pontos baixos com o fio náutico. Chegando no quinto ponto, eu não fecho o ponto, eu vou trocar de cor, ó. Eu fiz, então, foram 2 pontos que eu fiz em cima do fio anil, mas agora eu troco para o fio anil, da mesma forma, lembra de deixar frouxinho, porque senão vai deixar apertado, vai amassar o formato do corpinho. E a gente vai conduzindo. Vou fazer 4 pontos baixos com a cor anil. No quarto ponto, eu não fecho o meu ponto. Ó, cheguei no quarto ponto e vou trocar a cor novamente. Troco para o fio náutico. No próximo ponto, eu vou prender o fio anil no ponto baixo e vou puxar o fio anil lá para trás, para ele não atrapalhar. Ó, puxei ele para lá, para ele não ficar no caminho dos meus próximos pontos baixos. E vou seguir com o meu fio náutico. Eu já fiz um ponto, vou fazer mais 5. São 6 pontos baixos com o fio náutico. Vou chegar ali no ponto hortênsia, né? No último ponto baixo com o fio náutico, que é o 6º ponto. Mudo para o fio hortênsia e vou seguir fazendo os meus 8 pontos baixos com o fio hortênsia. E finalizo com o último ponto da carreira com a cor náutico. Ficando, então, novamente com 24 pontos baixos na carreira 20. Agora, para a carreira 21, ó, puxei o meu fio hortênsia para lá, depois de prender no último ponto da carreira. E agora, para a carreira 21, nós vamos fazer 6 pontos baixos na cor náutico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fico com as 2 alcinhas e troco para a cor anil. Esse vai ser bem curtinho, porque eu vou fazer apenas 2 pontos baixos com a cor anil.
Lembra de conduzir o fio, tá? O fio náutico ali juntinho. E eu faço aqui, então, 1, 2 pontos baixos e nem fecho esse segundo ponto, porque eu já vou trocar para o meu fio náutico. Troco o fio para o fio náutico, prendo o fio anil com o próximo ponto baixo da cor náutico e sigo com os meus pontos baixos na cor náutico, fechando o total de 7 pontos baixos com essa cor e depois os meus 8 pontos baixos com a cor hortênsia, fechando a carreira novamente com 24 pontos baixos e o último ponto sendo na cor náutico. Vamos agora para a carreira 22, a última carreira que nós vamos fazer ainda essas trocas malucas de cores, ok? Então, calma que tá chegando o final. E olha que amor que vai ficando essas manchinhas. Pois bem, começamos lá então com 5 pontos baixos na cor náutico. Puxo meu fio hortênsia para ele não ficar na frente. Sigo fazendo os meus 5 pontos baixos com a cor náutico. Fiz o meu 5º ponto, fecho ele então com a cor anil. Puxei. E agora eu faço 4 pontos com a cor anil. 4 pontos baixos com a cor anil. Fecho meu último ponto anil com a cor náutico e sigo agora fazendo 6 pontos com a cor náutico. Continuo no mesmo padrão fazendo os meus últimos 8 pontos baixos na cor hortênsia e fechando a carreira com o último ponto náutico. Fechando 24 pontos de novo. Agora nós vamos começar as perninhas, ok? Então, a gente vai deixar os outros fios, né, que é o fio anil e o fio hortência de lado. E vamos trabalhar com o fio náutico, tá? Eu vou puxar ele aqui para mostrar para vocês como é que vai ficando, ó. Aqui é a barriguinha dele, que ficou assim, ó, bem retinha. Por que que fica tão retinha assim? Porque eu faço os meus pontos baixos com o falso X, ou meio X, ok? Então, esses 2 fios aqui nós não vamos usar, ok? Vamos trabalhar só com o fio náutico. Eu vou cortar eles, ó. Eles vão ficar firmes, gente. Eles estão bem presos, eles não vão sair daí. Mas, se tu achar que fica com medo, que possa desfazer, passa uma colinha. Mas ele não vai soltar, porque ele fica muito preso com os pontos que nós já fizemos, ok? Então, bora para nossa carreira número 23, onde nós vamos começar a fazer as pernas do nosso stitch. Eu fiz, então, o meu último ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo 7 pontos baixos aqui com a minha cor náutico, né? Ou seja, eu vou pegar 2 pontos aqui da cor anil, fechei aqui 7 pontos baixos, ok? Eu vou apertar aqui a barriguinha, ó, para eu conseguir trabalhar agora lá do outro lado, ó. Virei o meu boneco, que eu vou trabalhar aqui agora na frente. Direto já a perninha, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Contei 4 pontos da cor hortência, nós temos 8. Então, eu vou usar 4 pontos da cor hortência para cada perninha. Ó, são 8 ali no 5º, ó. Vou introduzir a minha agulha pela frente, fazendo um ponto baixo normal. Ó, puxei ali,
2 alcinhas. Tá vendo? Ficou 4 pontinhos para esse lado, eu peguei ele no quinto, ficou 4 pontinhos pro outro lado, porque vai ficar cada perninha para uma metade. Fechei aqui, então, e sigo fazendo os meus pontos baixos até fechar a carreira, ou seja, até chegar ali no último ponto da carreira, que foi o primeiro pontinho ali que aparecer com a cor náutico. Ó, aqui é o meu último ponto. Então, no total, eu fiquei com 12 pontos baixos para a primeira perninha. Ó. Ele parece que tá menor, mas depois que a gente botar os pontinhos, vocês vão ver que tem exatamente 12 pontos para cada lado. E ali nós vamos fazer a perninha depois. Agora, nós vamos encher o corpinho. Então, eu uso esse lado que parece que ele ficou maiorzinho, porque realmente ele não está fechado com os pontos baixos, para introduzir o enchimento ali na barriguinha. E vamos seguir com a nossa perna. Agora, da carreira 24 até a carreira 26, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. São 3 carreiras de 12 pontos baixos. Eu vou fazendo, então, aqui os meus pontos baixos e quando eu chegar ali na parte onde é a divisão da perna, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no 7º ponto e o 8º é exatamente aqui, ó, gente. É bem na divisão da perna, não pode esquecer esse pontinho aqui, senão não fecha os 12 pontos direitinho. Seguimos fazendo os pontos baixos até terminar essa carreira, que foi a carreira de número 24, e faço mais 2 carreiras, que eu vou voltar direto com elas prontas aqui, tá? Fiz, então, aqui as minhas carreiras 24, 25 e 26. Agora, eu vou encher a perninha, porque nós já vamos encerrar ela. Então, eu vou introduzindo aqui o meu enchimento. Eu gosto de usar a parte de trás da agulha, assim, ó, que me auxilia a colocar o enchimento aqui na perninha. E agora, nós vamos fazer diminuições, mas essas diminuições são um pouquinho diferentes, porque nós vamos fazer em BLO, ou seja, só na alcinha de trás. Então, a gente vai fazer, insere a agulha no ponto, como se fosse fazer um ponto baixo e puxa a laçada, mas faz a mesma coisa no próximo ponto. Eu fico com 3 laçadas e puxo tudo de uma vez só. É uma diminuição diferente. Insiro e puxo, fico com 2. Insiro no próximo e puxo, fico com 3 alcinhas na agulha. Puxo todas de uma vez só. Faço isso 6 vezes e fico com 6 pontos baixos. Puxo aqui o meu fio, vou cortar ele e agora nós vamos fazer o anel mágico invertido, ok? Pego então a agulha de tapeçaria, já coloquei aqui no meu fiozinho e vou fazer como? Vou pegar apenas a alcinha da frente de cada pontinho, ó, vou pegar os 6 pontos, só na alcinha da frente. 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6. É o anel mágico invertido, porque nós só puxamos aqui o fio, ó, e fecha tudo, que nem no anel mágico, ó. Eu vou inserir a agulha agora aqui por dentro e vou sair por qualquer pontinho, um ponto aleatório, e puxo. Pode puxar, ele vai ficar pra dentro mesmo, ó. Porque eu quero que fique com esse formatinho aqui. Eu dou essas apertadinhas pra ele assentar bem, ó. Pronto. Terminamos a primeira perninha do Stitch. Eu vou deixar esse fio aqui e vou trabalhar agora a outra perninha aqui com vocês, tá bom? Depois a gente vai finalizar esse fio aqui. Vamos então fazer um nó corrediço. Eu faço aqui meu xizinho, puxo aqui
a minha alcinha e puxo os fios apertando o meu nó corrediço. E com ele, eu vou começar a outra perninha. Não importa qual ponto eu vou escolher. Eu insiro aqui a minha agulha com o meu nó corrediço e vou fechar com um ponto baixo, ó. Puxo a linha, tenho 2 alcinhas, ó. Então, eu vou fechar um ponto baixo normalmente. E a gente já vai escondendo esse fiozinho que fica aqui, ok? Deixa ele ali e vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, que são exatamente 12 pontos que nós temos para trabalhar aqui a segunda perninha. Chegamos, então, aqui, ó, no último ponto da cor hortênsia. Ó, fizemos 4 pontos baixos ali nos 4 pontos do fio hortênsia. Viramos o trabalho para pegar ali os 2 pontos da cor anil. Ó, a gente pega aqui e fecha um ponto baixo normalmente. Ó, viu como fecha e as perninhas ficam do mesmo tamanho? Não fica maior como parecia que ficava. Segue fazendo os pontos baixos até chegar lá no primeiro ponto baixo que nós fizemos com o nosso nó corrediço. Cheguei aqui, fiz meus 12 pontos baixos. Agora eu vou direto no primeiro ponto que eu fiz mesmo. Fiz um ponto baixo, já insere ali e já faz as próximas 3 carreiras com 12 pontos baixos. Fiz as minhas 3 carreiras, a carreira 24, 25, 26. Vou encher agora a perninha, para depois fazermos essa diminuição aqui, fecharmos a perna. Mas eu volto com vocês, porque temos que fechar esse meinho aqui entre as 2 pernas. Pois bem, enchi minha perninha, agora vamos fazer a nossa diminuição. São 6 diminuições. Então, eu puxo o fio de 2 pontos e tiro as 3 alcinhas de uma vez só, 6 vezes. Terminei, puxo aqui o meu fio, vou cortar e fazer o meu anel mágico invertido, ok? Pego aqui a minha agulha de tapeçaria e vou pegando apenas a alça da frente de cada pontinho, fechando no meu anel mágico. Aqui, o que é importante? Quando eu for finalizar com essa linha aqui, eu já vou fechar aquele buraquinho que tem entre as perninhas. Então, aqui eu insiro e já saio ali para fechar o buraquinho. Qualquer ponto vai ser uma costura muito simples. Puxo aqui para ficar para dentro o pezinho, do jeitinho que eu tinha mostrado no outro também. Ó, ficou os 2 pezinhos assim retinhos, ó. Para dentro ele fica, tá? E agora eu vou fazer a costura bem simples. Só vou pegar de um ponto para o outro e puxar, ó. E assim eu vou fechando aqui esse buraquinho que ficou entre as perninhas do meu stitch. Depois que eu encerrei essa costurinha aqui, eu vou passar a minha agulha com esse fio e sair com ela no mesmo ponto onde tem o outro fio da outra perninha que nós ficamos. Ó, sair no mesmo lugar. Ó o nosso corpinho como ficou. Agora eu vou dar 2 nozinhos bem simples, porque é só pra gente prender bem esses fiozinhos, eles não escaparem, não desfazer. Faço aqui os meus nozinhos, fiz o primeiro, vou fazer mais um pra ficar bem firme. A agulha que eu não tirei da minha linha ainda, ó, e eu vou usar ela pra esconder esse nó. Esse nó vai lá pra dentro, eu entro pelo mesmo buraco onde eu saí os 2 fios e saio em qualquer outro buraco e puxo, ó, vou puxar, ele vai entrar o nozinho, tum, nozinho tá lá dentro.
não vai mais sair, não vai ter perigo de desfazer agora. E eu corto as minhas linhas restantes, dou uma apertadinha, ó, tá ali o fiozinho, eu aperto e ela entra, viu? Não aparece nada. Aqui a mesma coisa. Aqui tem uma resistência um pouquinho maior para entrar, ó, porque é onde tem o nozinho. Então, eu pego aqui a minha agulha, entro em outro pontinho aqui perto, vou passar por dentro e ir puxando esse fio para dentro. Pronto, tá escondido. E assim foi a nossa primeira parte do tutorial do nosso Stitch. É um padrãozinho mais complicado pela quantidade de cores, né, que a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me segue para mais tutoriais. Diz aqui se tu gostou e compartilha para mais pessoas poderem aprender também essa fofura. Beijos!